Se eu te perguntasse quanto tempo você leva para trocar um pneu, você saberia quantificar? Eu peço para que você assista esse vídeo e compare se a sua empresa tem produtividade ou se ela tem os processos competitivos. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. A Fórmula 1 é fantástica porque ela sabe que por meio de cada segundo do processo ali no pit stop ou durante a operação de bastidores pode ser um diferencial entre perder ou ganhar uma posição ou até mesmo ser vitorioso no campeonato. Qual ano que está a sua empresa? Gestão de processo é assegurar que os processos sejam executados de forma clara e consistente, contribuindo para que a empresa possa atingir suas metas e agregar valor aos seus clientes. Observe quais processos dentro da sua organização precisa passar por uma mudança e uma inovação, que precisa ser realmente detalhada as fases para que as pessoas se tornem perita e tenham habilidade na execução do processo. Quando eu faço a manualização de processo, quando eu detalho o processo, eu identifico gargalos e permite gerar competitividade por meio da execução desse processo, reduzindo o desperdício ou até mesmo otimizando a pessoa certa no lugar correto, permitindo com que a pessoa tenha uma visão sistêmica do que é esperado para que ela entregue. Você sabe exatamente quais são as etapas do seu processo, como executar os processos? Muitas organizações têm limitação em executar esses processos porque ela não tem realmente no papel e existe uma grande dependência por parte de quem executa o processo em treinar as outras pessoas que entram. E aí, quando entra uma pessoa, espera-se que essa pessoa execute com agilidade as atividades sem antes ela entenderem a teoria por trás, as etapas da realização. Por isso a manualização é tão importante. A manualização permite com que você detalhe como aquela atividade foi desenvolvida, os critérios daquela atividade desenvolvida e a responsabilidade daquela atividade desenvolvida. Normalmente as organizações são estruturadas assim e com a rotina os processos tornam-se assim. Perceba que quem não tem padrão entrega qualquer item ao cliente. E quando eu padronizo as minhas atividades, eu garanto o mínimo de critérios na execução do processo e tenho uma certeza que essa entrega tem proximidade com a expectativa do cliente. Quando se realiza um processo com começo, meio e fim definidos, permite com que eu identifique gargalos, faça a correção desses gargalos, tenha ação preventivamente
e ao mesmo tempo eu tenho noção exatamente do que é feito na sequência. E se eu faço essa sequência corretamente, a garantia e a probabilidade de sair a entrega semelhante ao meu padrão é muito alta. Um processo pode ser considerado o resultado da articulação eficaz de pessoas, instalações, equipamentos, sistema e outros recursos, ou seja, uma sequência lógica de atividades interrelacionadas que geram resultados reais ao negócio e adicionam valor a cada etapa. As etapas de um processo precisam estar muito bem ajustadas para entregar em menor tempo, consumindo menor recurso e otimizando a entrega de valor ao meu cliente. E isso garantirá a geração de um resultado ao meu negócio. Perceba que se eu otimizar a sequência das fases da execução do processo, utilizando corretamente os recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos de capital intelectual, permitirá gerar competitividade para a empresa. Isso é a interação dos processos entre as áreas, a interdependência entre as áreas. Ou seja, o processo estrutura o caminho a ser percorrido em cada atividade, deixando mais clara a interação e rotina. Num processo, nós temos a entrada em um insumo, pode ser algo físico ou intangível, tangível ou intangível. Existe a execução desse processo e existe a saída desse processo. Todas as organizações desejam otimizar seus serviços. Elas querem fazer isso de um modo que seja sustentável e que promova um retorno sobre o investimento em análise, padronização e implantação de melhorias. Por isso nós falamos que tem 3 atores envolvidos nesse processo. Nós temos o papel do fornecedor, que fornece insumos, mercadorias, serviços, solicitações para a execução do processo. E o objetivo dele, relação ganha-perde e relação ganha-ganha. Quando existe uma desarmonia no processo de relacionamento, normalmente eu faço uma entrega que pode prejudicar o outro na sequência, na execução desse processo. Por isso que existe essa intenção de ganha-perde. Eu quero ganhar e o outro tem que perder nessa relação. No entanto, quando existe interdependência entre as áreas, existe uma harmonia e um interesse de ganha entre as duas partes. Por exemplo, um ganha-perde. A área comercial ele faz a venda e pouco está se importando com o nível de inadimplência, porque esse indicador está sob a guarda do financeiro. No entanto, quando o foco do comercial está atrelado ao interesse da empresa, aos resultados da empresa, o comercial fará a venda qualificada, venderá para pessoas com índice de inadimplência baixo, ou seja, evita-se problema lá que surgirá depois que o cliente recebeu a mercadoria. Essa tratativa é feita antes. Por isso é importante ter um processo interdependente para que as pessoas entendam a sua responsabilidade como fornecedor do processo. Os executantes realizam o processo dos insumos, mercadorias, serviço para transformá-lo em um produto ou serviço final. O objetivo do executante é atender a expectativa do cliente. O executante, para que ele atenda a expectativa do cliente, ele precisa receber insumos de qualidade. Ele precisa executar com perícia o processo. No entanto, os critérios do fornecedor precisam ser muito bem efetivados, né? Então ele precisa informar ao fornecedor quais são os critérios para que ele execute com a qualidade. Por exemplo, para que a conta seja paga no prazo, ele precisa sinalizar ao departamento de compras que envie para eles 10, 15 dias antes, para que isso não ocorra atraso com o fornecedor. Perceba novamente a interdependência. Quem executa, o fornecedor, ao compras entrega um boleto, o financeiro executa o pagamento desse boleto e o fornecedor que tem relacionamento direto com compras recebe a execução, é o cliente do financeiro. Só que se o financeiro não executar bem, quem será penalizado? O departamento de compras. Porque o departamento de compras, a área de compras, ela na próxima compra não terá o crédito disponível. Perceba a interdependência entre as áreas, né? E outra pessoa envolvida, que eu já me antecipei em falar, que é os clientes das áreas. Clientes são as pessoas, lojas, internos ou externos, que compram ou recebem produtos ou serviços processados.
O interesse é qualidade, melhor relação entre custo e benefício, segurança, prazo. E ele pode ficar satisfeito ou insatisfeito nessa relação. Ora eu sou cliente, ora eu sou fornecedor. Internamente nós temos clientes e fornecedores. Todas as áreas, todos os setores são clientes e são fornecedores. Existe essa interdependência. Quando eu enxergar meu processo, eu não vejo mais o meu POP, o meu procedimento operacional padrão da minha área. Eu não executo mais um processo somente para entregar aquele resultado. Eu executo um processo que será insumos para outras áreas. Então, não existe mais o processo individual. Existe uma inter-relação entre todas as áreas. Por exemplo, pessoal, essa imagem sinalizando um processo produtivo, ele está do início ao fim. Entra insumos, matéria-prima, ocorre o processamento e acontece o resultado na entrega. Nessa imagem, nós não temos as áreas de suporte, como compras. No entanto, é perceptível, se não tiver o departamento de compras, não acontece a entrada da matéria-prima. Nós não temos a área de recursos humanos, nós não temos a área de TI. No entanto, todas as áreas são relevantes. E isso é importante entender que a qualidade da execução desses processos impacta positivamente ou negativamente nas demais áreas. Quando eu falo em gestão de processo, eu estou falando da área, eu estou falando do POP, procedimento operacional padrão. E isso está muito em realização da atividade, realização da tarefa. Eu não vejo o quanto a minha tarefa, qual é a entrada da minha área e a minha saída. Eu não vejo essa inter-relação. Quando eu falo gestão por processo, eu vejo a inter-relação. Por isso, a gestão de processo é feito apenas um descritivo daquela função. Quando eu falo gestão por processo, eu tenho que desenhar o quanto o meu processo transita em todas as áreas. Um exemplo é o vendas. Então, quando eu realizo a comercialização de um produto, eu tenho que consultar o estoque. Aparece a área do estoque lá que é consultada e o estoque tem um procedimento. Tudo isso dentro da área comercial. Acontece a análise de crédito, existe a ponderação ali da análise de crédito, existe o acompanhamento do supervisor, existe a consulta da logística para ver se aquele produto será entregue. Então, em um processo, é importante tangibilizar essa inter-relação entre as áreas, porque senão fica um negócio solto, fica um negócio sem coerência. Eu realizo tal ação e o processo não vejo a sequência, não tem visão sistêmica e impacta e aí a pessoa fica pensando muito no próprio umbigo. Ela não pensa que aquele processo continua depois dela, ela vê somente a realização pontual. Para ficar mais claro, eu quero compartilhar um vídeo que detalha todas essas informações apresentadas. E retornamos com a proposta de atividade. Uma maneira simples de entender o BPM é considerar que os processos estão para a empresa, assim como as roupas estão para as pessoas. Quando crescemos, precisamos de roupas novas de acordo com o nosso tamanho e que nos deixem confortáveis, se ajustem ao clima e às nossas diferentes atividades. Da mesma forma, acontece nos negócios. Quando crescer, precisará abandonar os velhos processos e investir em novos que se ajustem ao mercado e aos objetivos da empresa, garantindo tudo o que for essencial e descartando aquilo que o torna lento e burocrático. Gilberto era um vendedor de picolés na sua cidade. O picolé do Leco, como era conhecido, fazia tanto sucesso entre os moradores de seu bairro que, passados alguns anos, ele percebeu uma ótima oportunidade de abrir o seu próprio negócio. O seu Leco, como era chamado pelos clientes, continuou vendendo os picolés e o seu novo sócio, Patrick, assumiu a produção que inicialmente oferecia apenas 4 sabores de picolés. O número de picolés vendidos foi aumentando a cada dia e foi preciso contratar alguns funcionários para manter o negócio crescendo. E passado alguns anos, Gilberto passara de vendedor para administrador da empresa, que agora tinha como cliente não mais o consumidor final, mas supermercados, padarias, bares e restaurantes. E diante do crescimento, novamente ele sentiu a importância de aumentar a empresa. Construiu uma nova fábrica muito maior, com melhores equipamentos e também mais funcionários.
Cada novo recurso contratado, ao seu modo, tratou de procurar soluções criativas para organizar as informações e controlar as atividades de sua área. Logo, a Picoleco contava com inúmeras soluções de sistema, porém não integradas. No começo, foram muito importantes e atenderam às necessidades do negócio. Mas logo, Gilberto começou a sentir o peso dos processos lentos na sua empresa, devido à implantação de sistemas sem visão de negócio. Gilberto não acredita, mas ele enfrenta dois problemas. No verão, faltavam picolés pela enorme demanda. Porém, no inverno, sobram muitos picolés no estoque da fábrica pela falta de planejamento. Isso acontece porque os departamentos trabalham isolados e não em conjunto, e isso lhe causa prejuízos enormes. Com tantos problemas assim, Márcia, que era a gestora do departamento comercial, saiu da empresa, e com isso, vários pedidos estão atrasados, porque só ela conhecia o processo e era ela quem controlava tudo. Diante de tantos problemas, Gilberto toma uma decisão para salvar a sua empresa: implantar uma consultoria de modelagem de processos de negócio. Com ela, é possível identificar esses problemas e fazer os ajustes rapidamente para que os processos se tornem mais eficientes, pois eles são documentados e ficam dentro da organização, e não mais na cabeça das pessoas. Dessa forma, se preserva o capital intelectual da empresa e também qualquer mudança no quadro de funcionários não prejudica a empresa. Após o BPM, também há uma maior sinergia entre os departamentos, com processos otimizados para o negócio e não mais para os departamentos, eliminando assim as tarefas desnecessárias. E Gilberto logo entendeu o recado. Com uma visão de negócios, ele notou que precisa focar mais no que ele sabe de melhor. Com isso, a sua empresa passou a terceirizar a entrega dos picolés, gerando uma grande redução de custos na compra e manutenção na frota de caminhões. E com mudanças simples nos processos, o prazo de entrega das encomendas, que era antes de 7 dias, caiu para apenas 2. Com a utilização do BPM, é possível otimizar os custos e aumentar a produtividade nos processos, tornando o negócio mais ágil e eficiente. Através do planejamento, desenvolvimento, controle e ação, o processo é constantemente avaliado e ajustado para que se torne mais organizado, ordenado, produtivo e eficiente. Experimente o BPM e surpreenda-se. Sensacional! Perceba o quanto uma gestão de processo eficiente permite um planejamento e uma gestão otimizada. Vamos pensar exatamente quais processos existem em cada departamento que nós fizemos a atividade anterior? Quais processos as suas áreas desenvolvem? Você listou lá todas as áreas e, por exemplo, recursos humanos tem recrutamento e seleção, integração e contratação, logística recebe, cadastra, armazena, inventaria, controles, faz a expedição e a entrega, compras, faz a gestão de compras, gestão de fornecedores. Eu vou pedir para que você liste todos os processos que existem dentro de cada área e nós usaremos para as próximas atividades. Bacana? Espero que seja produtiva essa etapa. Te aguardo no próximo módulo.